E aí, rapaziada, suave, tranquilo? Tá ligado? Acabei falando que ia voltar e voltei, mas eu peço para que vocês colaborem com o like e se inscrevam no canal para ajudar o mano aqui. Para ter a parte 2, não vai esquecer de comentar aí embaixo. Então, vamos para o vídeo. O mal começa com pessoas encantadas com a força de um jovem garoto e consegue levantar o supino que parece brincadeira. Acho que ele veio do inferno e é loucamente apaixonado por academia. Pela primeira vez na história da WPC, o atleta Hyun-Soo, que só conhece os pesos, está encarando o desafio de 10 toneladas. Fazendo uma força tremenda, incorpora o Hulk, rasga a camiseta até o short, fica mostrando até o popô. E Hyun-Soo conseguiu levantar, se tornou a pessoa mais forte da humanidade. No entanto, acabou tendo seu braço deslocado. Com a boca cheia de sangue, cai no chão, as pessoas pedem médico por conta de estar inconsciente. Somente um Han-Solo está perguntando o que aconteceu, onde está e apagou de novo. O médico já havia pedido para o mesmo tomar cuidado. Isso não teria acontecido se ele fosse só musculoso. Ele tem uma skill épica, crescimento muscular limitado. As pessoas dizem que não prefere os músculos, e skill rara, músculos atuais contraídos. Mas a pergunta que vem na sua mente é se tem que seguir a moda ou crescer os músculos. Essa deve ser a pergunta para ele mais difícil do universo, mas isso não é hora de pensar nisso sem tomar um Whey, então ganha uma skill única, AQ-Whey nível 1. Mas não entende a pessoa que está sussurrando no seu ouvido. Logo vem uma mensagem, combinação cansada. Se tornou espécie lendária, bodybuilder. Ao acordar percebe que está cheio de galinha à sua volta, mas tinha certeza que estava fazendo deadlifting. Logo em seguida mais uma skill foi ativada, Calm. Mas ele percebe que deve ter ido para o inferno por ter comido muito peito de frango. Não aguentando mais escutar pó, dá um supapo nelas, mas acaba recebendo outra skill, AQ-Whey nível 1. Ele consegue ver agora proteínas dos animais, partindo para cima das galinhas, come elas inteiras e sentou para descansar embaixo da árvore, mas ele não entende o que está acontecendo. O seu peitoral diminuiu, o braço também agora consegue tocar as costas. Se aproximando do lago, percebeu que perdeu todos os músculos do seu corpo e agora virou um frango. Agora não importa onde está, para deixar de ser frango precisa treinar. Pegando a árvore nas costas, consegue levantar com facilidade, fazendo diversos agachamentos e passaram 3 meses desde que começou a treinar. Percebe que ganhou pouquíssimos músculos desde quando começou, pelo menos tem o suficiente de proteínas para se alimentar. Agora vai começar do básico para se tornar uma maromba. De repente, nas suas costas aparece uma galinha gigante, saindo correndo atrás do garoto, não entende o motivo disso estar acontecendo, gostaria de ter apenas os seus músculos de volta. Perto de ser acertado, consegue desviar com facilidade, assim continua correndo em alta velocidade. Vendo o animal, percebe que ele tem belos peitorais. Esse tempo todo não focou em crescer músculos, e sim em resistência. Correndo ainda mais rápido, recebe a mensagem que se caso consiga comer o peitoral dessa galinha gigante, vai conseguir uma skill rara, recuperação muscular incrível. Ele sabe que quando os músculos são destruídos, com o tempo a capacidade de força muscular diminui. Mas quando comer direito e dormir, os músculos feridos crescem mais do que o normal e chamam super recuperação, encurtando. Músculo não se fortalece em todo o treino, mas quando tem descanso, então seu músculo se recupera rápido, cresce rápido para de ser um frango. Usando a postura que repetiu inúmeras vezes para ficar com peito de status, acaba recebendo a mensagem do perigo. Energia que supera a forma de músculos atuais contraída foi detectada. Desativando a habilidade, observe a skill única, esqueleto, para assim o seu braço ficar gigante e estar dentro da boca da galinha, conseguindo destruir a cabeça dela. Ele esquenta tudo para comer, mas naquela época não entendia nada sobre esse mundo, que tipo de criatura vivia, em que situação estava. Nas suas costas aparecem diversos zumbis. Faz muito tempo que não sente cheiro de carne, eles gostariam de perguntar para saber se dá um pouco para eles. Se aproximando, eles fazem uma cara de pena. Os mesmos se apresentam como Ghouls, a região mini alien. Eles não veem humanos como carne. Observando bem, o Han-Solo não vê nada demais nessas criaturas. Eles gostariam de saber quem foi a pessoa que derrotou aquele monstro, e Han-Solo responde que foi ele, ficando animados, explica que em resumo, desde que o monstro mais poderoso que morreu, uma batalha tutorial entre espécies está acontecendo em uma mina alien. Cocactris tem um intelecto baixo, mas é muito sensível quando se trata de seu território. Assim, gostaria de pedir um favor para a pessoa que derrotou Cocactris, e o Han Solo não tem tempo para ajudar eles, precisa treinar para aumentar os seus músculos, mas pede para que leve um pouco dessa carne, não pode ficar com tudo isso, senão vai estragar. Por fazer bastante tempo que não comem carne, decidem aceitar, observando bem, se caso deixarem levar essa carne sozinho, pode até quebrar a coluna. Eles não sabem que é peso morto, se caso continuar assim, ficarão todos quebrados. E Han Solo lembra que o seu mestre havia dito uma coisa para ele, que ele poderia aprender algumas coisas quando estivesse ensinando outras pessoas. Se caso seu músculo pararem de crescer, tenta ensinar os outros que o ajudará. E o Han Solo acha melhor que vão para a casa deles, assim terminarão de comer. Ao chegar no local, é chamado de mais forte o líder do clã. Ele se apresenta como Ghoul Lord, aquele que governa os Ghouls. Observando bem, percebe que eles são membros barrigudos que têm uma canela fina, falta de exercício e obesidade abdominal. O Lorde gostaria de agradecer o presente que foi dado para o seu clã. Mesmo assim, o Han Solo está todo o tempo pensando que esse homem gosta de
comer alimentos gordurosos e álcool, mas eles pedem para que os outros tragam o resto da carne, e Han Solo está começando a não gostar desse homem, por chamar o seu povo de bastardo. Ele comenta que estão tendo muitos problemas porque eliminou Cocatris. Eles são os mais fracos da mina alien. A espécie é fraca em uma luta física, não pode nem mesmo usar habilidades, exceto ele. Então eles comem restos podres. E Han Solo não sabe o que é habilidade, mas ouviu falar disso na sua cabeça, pedindo para chamar os homens que trouxe o Han Solo. Eles não sabem o motivo de estar ajoelhados, pedindo para que tragam o martelo do Thor, o porradeiro de leve. Fala para todos que é fiel ao monstro forte. Esse tem sido a regra divina seguida por um monstro por um longo tempo. É por isso que gostaria de convencer aquele que venceu Cocatris a fazer dele seu subordinado, mas mentiram para ele. Por ter sido enganado, quer que paguem com a sua vida. E Han Solo consegue parar o golpe com facilidade. Não entende o tempo de estar desperdiçando com as pessoas assediando pessoas fracas. Pergunta se essa cultura da aldeia, ou se ele acha que essa habilidade não foi ativada, o garoto conseguiu conter o golpe, usando a sua habilidade multiplicada por 1000 vezes. E o Han Solo consegue quebrar o bastão. O rapaz fica em estado de choque por ele ter quebrado sua habilidade assim tão fácil. No entanto, Han Solo está espantado com a personalidade do homem, pegando no pescoço dele e pergunta se é tão forte assim. Pode decidir se os outros vivem ou morrem. Ele não sabe o que Han Solo quer falar com os 3 grandes. Ele explica que há 3 exercícios: supino, agachamento e peso morto. O peso total desses 3 exercícios, quer se dizer ser o mais importante, é conhecido como os 3 grandes de uma pessoa. Han Solo percebe que ele realmente não sabe de nada. Levando o homem para fora, gostaria que ele levantasse o supino, mas se caso perder, pede para que mantenha a promessa de ser o subordinado. E Han Solo lembra de manter a postura correta, pode machucar as costas se caso pegar errado. Ficando convencido, Han Solo não sabe que é possível diminuir o peso de um objeto usando a habilidade forte e bruto, levantando com extrema facilidade. E Han Solo pede para que usem glúteo. Ele comenta que é um exercício do corpo inteiro que pode medir a força que os humanos têm. As pessoas pensam que usam o músculo J das coisas para levantar esse objeto, mas estão enganados. Mas a parte que mais usa é a parte inferior do corpo, já que pode causar ferimento. A articulação do quadril deve ser devidamente aquecida e certificar que seja realizada uma postura adequada. A primeira postura do levantamento peso morto, levanta-se direto com os pés afastados na largura dos ombros. Segunda, abrir o peito, endireitar a postura, aplicando força nas costas, lombares, barriga e nádegas. Terceira, enquanto a barra passa, canela as coxas quase verticalmente, é para levantar a barra com força desde a sola dos pés até a parte inferior do corpo e do corpo inteiro. Quarta, faça a barra atingir o nível do seu joelho, assim fazendo com que longe o objetivo. E Han Solo percebe que não conseguiu controlar sua força como deveria. Ele acha melhor que peguem outra barra, mas todos eles pedem para ser o Lorde da tribo. E Han Solo acabou aceitando esse desafio. Graças a isso, depois que perdeu o terceiro round, começou a obedecer o garoto, fazer a coisa que aprendeu depois de falar com Lord Go. Surpreendentemente, este lugar é muito diferente daquele que nasceu. Este mundo chamado Lasha tem um conceito sólido do que os fortes comem os fracos. É assim, o Go-Lord prometeu ser leal a Young Han Solo, levando o garoto até o centro de treinamento. Esperava que fosse algo ruim, mas não tanto quanto pensava. E o Han Solo pergunta para saber que tipo de treinamento que vem realizando, mas ele não tem conhecimento nenhum dessas coisas. Então Han Solo pede para que esqueça dos treinadores da primeira classe, podem fazer suas próprias máquinas para treinar. Ele pede para que reúnem 5 filas. O garoto ouviu dizer que eles são Gos mais fracos e que vivem comendo o resto de outros monstros. Então pergunta para saber o que acha que precisa para se tornarem mais forte. Trabalho em equipe, informação sobre o oponente ou talvez velocidade. O que eles precisam exatamente é um corpo forte. Por 3 meses a partir de agora, vai treiná-los para se tornar guerreiros mais fortes. Eles não acreditam no começo, mas vão botar fé no garoto para se tornar pessoas com músculos. Primeiro treino é sem flexões. 3 horas depois, todo mundo está morrendo de cansaço e não aguentando mais fazer nada. Enquanto isso, o Han Solo estava na flexão número 24.000. Mesmo tendo o encantamento nas costas, o homem fala que não tem mais nenhum gol para acompanhar o garoto, para que possam terminar, e o Han Solo pede para fazer mais 5 flexões. Eles não estão mais aguentando, os corpos estão doloridos. Enquanto isso, eles estão em dúvidas para saber como é possível alguém aguentar tanto tempo assim, mas o que vem na mente do garoto é que o Lord Nin pode desafiar o Han Solo para pegar o trono novamente. Se levantando, todos eles querem comer, e Han Solo pergunta se está tudo bem se ele chamar de fracotes para sempre. Sabe que essa região somente os mais fortes sobrevivem. Entes queridos e familiares serão mortos deste jeito. Se eles são esse tipo de pessoas, pede para que saiam. Recusa treinar esse tipo de pessoas, mas para a gente assim que fica treinando e continua fazendo flexões, lhe dará músculos que pode proteger o que é mais importante. No mundo, os melhores treinamentos eram os que tinham grande conhecimento de músculos, aquele que atingiam um limite com seu próprio corpo. Eles podem produzir grandes resultados com tal conhecimento, mas esses não são os melhores treinadores. O melhor treinador é aquele que possa motivar todos os seus alunos. Os que não estão nada determinados a se exercitar
lutar. Depois da motivação feita por Han Solo, todos os Gol pararam de reclamar. Isso foi possível porque Han Solo estava certo esse tempo todo. Não estava claro que ele percebeu que tinha tal habilidade, mas naquele momento, uma habilidade de treinador que tinha dentro de Han Solo havia despertado. Conseguiu evoluir sua habilidade para nível 2. 3 meses depois, tem outro caminho para a Vila dos Gol, onde eles acham melhor ter uma formação para atacar a vila. No entanto, o líder sabe que todos eles são pessoas fracas, não precisa fazer algo do tipo. Ulisses e Ardman tomaram esse lugar com a primeira colina de Han Solo, consegue ver de longe os monstros que estão tentando atacar a vila, pedindo para que estufem os peitos. Um dos monstros acaba sendo pego na armadilha criada no vilarejo. Eles não sabem que foi a pessoa que fez tudo isso, e Han Solo explica que foram os Gols, que não são mais aqueles fracotes que costumam apanhar de todo mundo. Eles sabem que nesse ritmo vão ser eliminados, então precisam derrotar o líder para que possam ter vantagem novamente. Pode sentir uma forte mana vinda do barrigudo. Essa pessoa deve ser o chefe da vila. Mesmo assim, acha que ele é apenas um Gol e não tem como perder. Ele pede para que o líder dos Gols não se esconda atrás dos subordinados e vai para a linha de frente. E Han Solo acha melhor terminar isso tudo com a batalha mano a mano. O barrigudo não sabe o que vai fazer na situação. E o Han Solo lembra que quando era jovem criou uma iguana, era uma espécie rara chamada de crocodilo do mar. Ele sempre babava querendo brincar. A força do crocodilo marinho é de quase 7.700 PSI. Essa é uma potência que pesa mais de 2 toneladas. É uma mordida tão poderosa que não conseguiu furar seu músculo. E Han Solo lembra do que fazer quando o animal de estimação não obedece ao líder. Primeiro tem que jogar o mesmo no chão. Precisa deixar bem claro para os animais que é a pessoa mais forte. Homem pede para que não envergonhe os guerreiros. Depois de um tempo sendo intimidado, acabou se rendendo por não ter mais força para derrotar o garoto. Agora sabe que realmente as coisas se aprendeu no livro, é verdade. Logo nos é apresentado um lugar distante da mina Alien, Ducado Urd, o Lorde Feudal Ducado, lá ele. De Urdo, Conde e Urdo. Ele nomeia as pessoas que estão ajoelhadas aos seus pés, que investigaram o desaparecimento dos cocates. Eles aceitam a missão fazer de tudo que o seu feudal mandar. Saindo do local, Urdo pergunta se pode realmente ter uma missão tão importante para garotos, mas o general pede para ficar tranquilo. Eles vão dar conta do recado. Esses guerreiros ainda podem ser jovens, mas são chamados de gênios. Leipar é conhecido por jogar com seus oponentes com sua técnica de espadas. Só em termos de técnica, ele é melhor um atacante surpreso que ele. O mestre das espadas, Rendart, que está sempre com ele, usa a espada forte e resistente, ao contrário de Leipar. Ele tem um grande poder capaz de cortar seus oponentes uma vez junto com a armadura com a espada que quase cega. Se estes dois estiverem juntos, não há como eles serem derrotados a menos que um dragão apareça. Então Urdo crê que esses guerreiros, a aparência inocente por trás desses dois também é grande, mas ele não é talentoso com espadas. Os três têm sido grandes amigos desde quando eram pequenos, e os dois gênios gostam disso. Caminhando pela floresta, um Glob está mirando as costas, tirando conta dos garotos que aparecem nas costas e consegue eliminar o monstro, mas algo tem diversos deles. Um dos garotos fica bravo por ter deixado a guarda baixa, poderia ter colocado a vida do seu amigo em risco. Sabendo que isso é verdade, o outro não sabe o motivo que é tão fraco assim, pois tiveram o mesmo treinamento e somente ele não conseguiu ficar mais forte. A cena volta para o Han Solo, onde os crocodilos não conseguem mais fazer flexões, então todos eles pegam o mesmo pelo rabo para fazer por bem ou por mal. Enfim, o treinamento deles acabaram, se caso quiserem ser mais fortes ao aparecer na Vila dos Gol, saindo do local ficam com uma cara de papo sujo. E Han Solo também ficaria surpreso caso viesse o Gol dessa maneira. Quando a pessoa se exercita, seus músculos se machucam e crescem ao se recuperar. Entretanto, se a fadiga acumula no sistema nervoso central, a capacidade de realizar exercício pode diminuir ou causar lesões. Para evitar isso, é necessário descansar para evitar a fadiga excessiva, o que é chamado de deload. E quando os Gols entraram na 9ª semana de treinamento, ontem ele fez 5.000 repetições e hoje foi 4.500. Parecia que o deload já era necessário, por isso tentou dar um dia de folga para todos eles. Foi aí que se surpreendeu no dia seguinte, as alturas e os músculos deles ficaram maiores. Os Gols evoluíram para o modo bombado, o percentual de gordura foi para 8%, percebendo que eles são tão fortes quanto que precisa mais de deload, já que os Zargatos foram embora, precisa ir para a cozinha para jantarem. Antes de ir, eles gostariam de caçar sozinhos hoje, eles nunca conseguiram derrotar Kokant até agora, então tem transportado apenas os Koks que eliminou, e o Han Solo está feliz que agora pode aumentar o seu próprio tempo de exercício. O Lorde pergunta se esses homens bombados podem vencer as criaturas, ficando com medo da resposta do Han Solo pedir perdão, mas o garoto pede para que se acalme. Todos vão juntos para o local com suas malas nas costas, andando marchando. Um deles acabou se machucando. No momento de relaxamento, as costas se dobram e a posição deixa de ser estável. E se as articulações não estiverem desenvolvidas o suficiente, pode se machucar com facilidade. Se houvesse alguém aqui com as mesmas articulações poderosas do professor, isso os motivaria ainda mais. Han Solo pede para que não exagere e se recompõe. A cena volta para o grupo de garotos, onde os dois são bravos por não ter conseguido caçar nenhum Glob. Isso tudo porque o garoto é fraco e não é confiável. Se caso fosse mais forte o bastante para que não ficassem tão preocupados assim, isso não aconteceria. Então começa a treinar para ficar mais forte, tem que se esforçar mais enquanto os outros dormem.
Mas Leipera aparece nas costas do garoto, pedindo para forçar um pouco mais os golpes. O garoto pergunta se acordou, mas ele responde que não, esse tempo todo querem que seu amigo tenha sucesso, assim mesmo estivesse treinando secretamente todas as notas, fingindo não saber de nada. Ele deve dizer que isso é apenas um feedback para ajudá-la a seguir no melhor caminho possível. Ficando envergonhado, Endard aparece perguntando para saber o que os dois estão fazendo sem ele. O cara responde: não estão fazendo nada, está apenas praticando. Os dois começam a discutir por causa do sono do garoto, deve descansar e não se esforçar tanto assim. De repente aparece os Lizardmen no local, partindo pra cima consegue derrotar todos eles. No entanto, eles estão correndo das galinhas gigantes por conta do grupo de um Han Solo estar atrás delas. A cadeia alimentar neste momento está passando por uma mudança drástica, mas a cena muda para todos eles de manhã, e Han Solo pergunta se eles realmente conseguem derrotar essas criaturas. Ele sabe que os músculos dessas criaturas são infláveis. Vendo que ela conseguiu derrubar uma árvore, fica animado para derrotar as galinhas. Tentando derrubar as duas árvores não conseguiu, então pede 1 minuto de descanso, mas Han Solo pede para que tente depois de 3 minutos. Ele pede para que leve em consideração não é um banco, então é para colocar os pés para trás. Tentando novamente, o Han Solo não entende o motivo de não estarem conseguindo, mas ele percebeu que os músculos foram crescendo pouco a pouco e não notou. E o Han Solo sabe que a culpa sua por não conseguirem fazer isso é que os músculos se acostumaram à sua rotina. Precisam mudar a rotina de agora em diante. Então pede para que reúnam em 5 filas. Ele comenta que as coisas que estão nas suas costas são chamadas de máquinas de cabo. Fez isso para ter mudança na rotina fixa, então pode aplaudir o garoto que ele merece. Todos fazem isso, então pede que agora em diante façam uma cruz com cabo para aumentar os músculos do peitoral. Se fizerem o exercício, vencerão facilmente aquelas galinhas bastardas, ficando animados graças ao seu treinamento. E Han Solo pede para que acalme e vai mostrar exatamente como funciona. Este exercício estimula os músculos dentro do peitoral e aumenta a capacidade muscular, como só é eficaz quando é feito por uma postura propulsora. É um daqueles exercícios que são difíceis para um iniciante. Primeiro precisa inclinar um pouco para baixo e dobrar ligeiramente o joelho. Segundo, não estenda o braço completamente e exerça uma força sobre ele para que se mova. Terceiro, fique no centro da máquina e empurre um pouco o peitoral e atravesse como um pássaro tentando voar com uma força consistente. Em quarto lugar, depende da altura do cabo e do ângulo de inclinação. A parte do músculo afeta para mudar. Não deve usar a aceleração causada pela força do rebote, mas sim amadurecer seu peitoral e mudar a sua postura. Então fez isso em todas as árvores e só seguir o que falou, partindo para cima para conseguir cumprir o desafio. Han Solo sabe que os amantes de academia são pessoas mais bonitas do mundo. Depois de seguirem o desafio, seu peitoral ficaram maiores, mas as galinhas vendo isso também ficaram mais fortes. Partindo pra cima, acabaram tomando uma surra da galinha pintadinha. No dia seguinte, Lord Accord sempre está vagabundando enquanto os outros fazem todo o trabalho duro por ele. Ele sempre vive uma vida sozinho quando não está com os outros e gosta disso. Ele gosta muito do Han Solo, mas a comida que o garoto faz é péssima. Foi por isso que ele preparou seus próprios ingredientes, então começa a cozinhar o seu almoço. A cena volta para o Gol lutando contra a galinha maluca, mas eles percebem que treinaram pesado esse tempo todo. Os músculos do seu peitoral sentiu aquele puxão, como ele disse. Não entende o motivo que não podem ganhar das galinhas malucas. Pergunta se existe alguma coisa errada na postura, ou talvez ache algo errado com seus olhos e viu mal, mas não é isso. Um deles acha que tem alguma coisa de errado nele. Han Solo comenta que a quantidade de esforços e intensidade de treino é diferente daqueles frangos. Ele pensou que venceria eles com os esforços que teve ao longo da vida. Aqueles incríveis peitorais não podem ser obtidos do dia para a noite, mas é como se não existisse um jeito de vencê-los. Perguntando o motivo disso tudo, Han Solo quer apenas que eles lembrem de como chegaram tão longe, mas ele lembra dos seus passados combinados. O garoto havia explicado que sabia como estava, agora tem em mente a força que tem. Só porque se tornaram um pouco mais fortes não quer dizer que são fracos. De volta à terra onde costumava viver, fazer agachamento com o peito pelo menos 500 kg. Entre os casos, precisam treinar as pernas, então serão capazes de exercer mais força. Pode ser meio cansativo, mas nós continuamos como um só. Fazendo isso, coloca uma grande força nas pernas. Han Solo percebe que ele finalmente conseguiu notar onde vinham as forças das pessoas. Ele comenta que tem treinado apenas o músculo do peitoral, mas o que aconteceria se não combinasse com a metade robusta e inferior do corpo? Até agora tem feito bem em seguir em frente, quer que mostre esforço e paixão. Partindo para cima da criatura, acabam sendo golpeados e arremessados para longe. Han Solo percebe que eles conseguiram derrotar as criaturas com facilidade e coloca as mesas na panela, mas ele pede para que não fiquem tristes, o que importa é conseguirem aumentar a força, é para ficarem mais fortes com as proteínas porque amanhã precisam caçar de novo.